Então, como a gente viu aqui, eu vou excluir esse texto aqui, tá? Eu não preciso disso aqui. Excluir tabela. E aí eu tenho o texto normal aqui, tá? Isso aqui eu nem preciso mais desse espaçamento antes, então eu vou reaplicar aqui, fica tudo certo. E agora ele não tem mais os 12, tá? Tá ajustado. Essa aqui eu vou manter, tá? Mas vocês querem inserir uma imagem aqui no texto de vocês, tá? O que vocês fazem? Vocês vão lá, procurar a tabela e inserem no texto. Não é isso que vocês fazem? Então, eu quero inserir uma figura aqui. Então, alguns nem percebem onde está o cursor. Simplesmente vai lá e insere a imagem, tá? Eu estou falando sobre o que aqui? Ácido cítrico. Então, eu quero inserir uma imagem que represente o ácido cítrico, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o ponto onde eu quero inserir a minha imagem. Então, eu quero inserir aqui, ó, antes desse parágrafo terceiro aqui, tá? Então, eu vou dar um Enter aqui, e aqui que eu vou inserir. Mas, eu não sei ainda o tamanho da imagem que eu quero, se ela é grande, se ela é pequena, como é que vai ser essa imagem? Então, o que eu faço, gente? Eu faço um teste. Ou eu faço um teste, ou eu já crio uma estrutura para jogar essa imagem. Então, o que geralmente vocês fazem? Vocês vêm e inserem a figura, e aí começa a trabalhar a figura, começa a redimensionar, e aí começa a dança dos textos. Aí o texto começa a ficar completamente perdido em função da imagem que eu inseri. Então, eu não vou mostrar aqui para vocês a forma como você já sabe. Quer vir aqui, menu inserir, imagem, jogar imagem e trabalhar. Eu vou ver a maneira correta da gente inserir uma imagem. E qual é a maneira correta? Colocando ela dentro de uma tabela. Então, eu estruturo o meu texto com a tabela. Então, eu quero que tenha a imagem e esse parágrafo fique à direita da minha imagem. Então, eu vou ter a imagem e o texto aqui. Quando eu tenho sem a estrutura da tabela, eu tenho que jogar com os recursos que o Word tem lá. E aí, se é uma única figura, até que a coisa não é tão trabalhosa. Mas dá trabalho. Se eu tenho duas imagens que eu quero colocar, então vira o caos. A terceira, então, é tsunami. Tá? Então, o que vocês fazem? Criem uma estrutura antes, como uma tabela. Mas vai ficar as bordas. Tira as bordas. Eu só quero a estrutura, eu não quero a tabela. Eu não vou usar a tabela para colocar conteúdo. Eu vou tabulação de dados. Eu vou usar a tabela para organizar, estruturar o layout de um conteúdo. Então, aqui eu vou colocar, como eu quero a imagem na esquerda e o texto na direita, eu vou fazer isso. Então, eu vou inserir uma tabela com duas colunas e uma linha. Tá? Eu já vou colocar aqui, ó, o texto, conteúdo, tabela, tá? Para já ficar formatado. E aqui, ó, eu não quero a imagem com essa largura toda aqui. Tá? Eu quero ela menos. Eu quero, sei lá, essa parte aqui. Então, ó, eu tenho lá 4 centímetros. Então, eu vou dizer que esta largura aqui, ó, as propriedades dela, ó, propriedade da tabela, botão da direita, e não lá em layout propriedade, eu já venho aqui, ó, coluna. Eu quero que ela tenha 4. Eu venho aqui e escreve 4, né? E aí dou OK. Então, vejam que o 4 puxou essa daqui, mas eu não quero esse aqui com menos 4. Eu não tenho 16 lá, então esse aqui é de quanto? 12, né? Será que vai bater a conta? Vamos ver, já vamos verificar. 12. Bateu. Então, aqui tem 4 e aqui tem 12. O que significa isso, gente? Que independente da imagem que eu buscar, eu vou transformar a largura dessa imagem em 4 centímetros, que é para poder caber aqui. Então, esse parágrafo aqui, ó,
Eu vou tirar ele daqui e vou jogar para cá. Ó. Selecionei, cliquei e arrastei. Ah lá, ele está normal, mas ele é conteúdo de tabela. Por quê? Porque ele sobrepôs, tá? Mas eu posso fazer o que aqui, ó? Somente manter o texto. E aí o que ele fez? Conteúdo tabela. Quando eu clico e arrasto, ele traz toda a formatação a qual ele está vinculado, que era normal. Mas aqui eu disse, ó, não quero aqui o normal, aqui eu quero conteúdo tabela. Então, eu trouxe o texto e faço a adaptação. Eu poderia também, ó, eu vou desfazer aqui, ó. Poderia só arrastar, vir aqui e clicar em conteúdo tabela. É a mesma coisa, tá? Por que tem esse espaço aqui? Ó? Porque tem uma linha a mais ali. Então, dá um backspace e ele volta. Ou vai lá no final da linha, dá um delete e também volta. E aqui ficou espaço para minha imagem, tá bem? Então, eu ao final, eu vou tirar quem? Essas bordas aqui, ó. Aqui em layout, né? Cadê as bordas? Aqui estão as bordas. Eu quero sem borda, olha lá. No final vai ficar um texto ali e a imagem aqui à esquerda, tá? Mas isso eu faço só no final. E agora aqui eu vou inserir uma imagem. Então, vamos lá. Ácido cítrico, né? Então, inserir imagem. Eu vou buscar uma imagem online, tá? Vamos ver o que a gente acha aqui. Ácido cítrico. Procura. Vou pegar esse cara aqui, então. E vou inserir. O que aconteceu? Esta imagem está sendo adaptada. Isso aqui eu vou excluir, né? Isso aqui eu não quero. Está até um bloco aqui, eu vou apagar esse bloco aqui. Pronto. Eu tenho só a imagem aqui. Neste caso aqui, ele já fez a imagem certinha. Vamos ver como é que fica se eu colocar essa imagem sem estrutura, tá? Porque eu não tenho ideia do tamanho dela. Vamos de novo lá. Aqui, insere. Ó. Olha a diferença, gente. Olha o flash que ele fez aqui no meu texto. Então, o tamanho original da imagem é qual? Sei lá, olha lá, ó, 15,5 lá, ó. Ele tem 15,5 aqui não, é 16, 15,5 na altura. Então, aqui, ó, a altura 15,5 e a largura 16. Olha só, ele fez tudo isso aqui, ó, tá bem? Aí, o que vocês fazem? É isso aqui, vocês vêm aqui, faz o que agora? Vocês vêm aqui, ó, clique e arrasta, né? Nem é isso que a gente faz. Também esse processo tá correto. É lá o que eu tenho que fazer. Eu não quero 4, então vamos lá, 4. O que vai acontecer com os 15,5? Ah lá. Tá faltando o quê? Fazer a proporcionalidade, né? Então, como é que eu faço essa proporcionalidade? Cadê aqui? Tamanho. Fixar a proporção. Tá? Se eu não fixar, então eu vou desfazer. Porque eu quero isso proporcional. Então, aqui, ó, fixar a proporção. E aí eu tenho aqui, ó, 4, né? E lá vai ser quanto? Ó? 3,6. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu quero se proporcional. Tá? Eu não quero diminuir só uma largura ou só uma altura. Eu quero que as coisas andem juntinho. Ia lá, foi lá e fez. Então, isso aqui não me interessa. Então, eu excluo. Agora eu tenho imagem. Por que aqui ele já fez dentro do padrão que eu quero? Essa imagem tem quanto aqui? Essa aqui é um pouquinho menor ainda, ó. Tem 3,62 por 13,31. Porque está considerando essas margens aqui. Então, o que eu faço, gente? Eu crio uma estrutura
E a imagem que se adapte a esta minha estrutura. E não eu jogar a imagem direta aqui, ó. E agora, como é que vocês fazem para esse texto vir aqui para o lado? Vocês vão ter que fazer aqui o formato da imagem, ó, a posição do texto, ó, a quebra do texto, ó. Então, ó lá. E assim vai indo, ó. Aqui que ele faz. Ó lá. No início, no meio, ninguém bagunçou tudo. Isso é a posição. Aí vocês têm o quê? A outra aqui, ó. Quebra automática, ó. É quadrado, justa, através, superior, aí, atrás, na frente. Alguma delas aqui atende, a maioria não atende aquilo que eu quero fazer, tá? Então, o quadrado, ó, tem texto, vou botar o quadrado aqui de propósito. Olha aqui, ó, eu não quero isso. Por quê? Porque ele está vinculado a isso aqui, ó, essa imagem, olha lá, ó. Aí eu teria que jogar isso para cá. Olha o trabalhão que está dando. Eu tenho que inserir a imagem e ficar mexendo no meu texto. Olha lá. E assim vai indo, ó. Olha o buraco que ele criou aqui. Ao passo que se eu fizer isso daqui agora, ó, eu só tiro aqui as bordas e está pronto. Sem borda. Olha a diferença de um e outro. Esse aqui bagunçou tudo. E é o que ele faz. E se eu colocar mais uma imagem aqui, meu Deus, aí ele se perde de vez, tá? Então, lição de vida hoje para vocês. Quando forem colocar uma imagem, não joguem a imagem direta no texto. Criem primeiro a estrutura e depois insiram a imagem dentro dessa estrutura. Fechou? Essa é a aula, a parte mais importante sobre imagens, tá? Porque quando vocês trazem uma imagem, ela é de um tamanho. E geralmente o tamanho é para tela, não é para texto. Então, ela é muito maior daquilo que eu preciso. Então, criem primeiro a estrutura com o tamanho que vocês querem, e aí o Word vai adaptar essa imagem, tá? Mas aí eu vou abrir um parênteses. Isso aconteceu aqui na minha versão, tá? Porque em versões anteriores, o que ele vai fazer? Ele vai inserir a imagem do tamanho real dentro da célula. O que vocês fazem? Selecionam a imagem, vão lá no menu formato de imagem e alterem o tamanho, tá? Então, se eu não estou enganado, tem um botão aqui de proporção, tá? Você já marca aqui direto. Neste caso aqui, ó, eu tenho que primeiro fazer isso, fixar a proporção. Porque daí, quando eu fixo a proporção, ó, se eu quero diminuir aqui, ó, ele vai diminuindo lá também, tá? Então, eu quero com 3 agora. Daí vai lá e faz. Eu estou mexendo aqui, ó, na largura, tá? Então, ele faz proporcional, porque quando não tem a proporção, eu vou deformando. Olha aqui, ó. Se eu puxar essa imagem para cá, ó, eu estou deformando. Se eu puxar ela aqui, ó, ela está sendo proporcional. Então, mas eu não sei o tamanho que está dando, tá? Olha lá, eu só vejo depois. Então, eu não fico fazendo conta de cabeça. Eu já venho direto aqui e estabeleço o valor que eu quero, tá? Então, eu vou excluir essa imagem aqui. Só clica nele e dá um delete. Esse espaço que eu botei a mais aqui, vocês tiram. E agora aqui, ó, eu tenho o meu texto, seguindo os alinhamentos, seguindo tudo certinho. Ó, e a minha imagem, ó, ela está... Vou botar a borda aqui de novo. Ó, ela está no topo à esquerda. Não tem importância. Eu quero ela no meio, no meio. Pronto, agora ela está no meio, no meio. Ok? Tem alguma coisa aqui? Até tem alguma coisinha aqui, né? Por quê? Por causa do normal ali, ó. Conteúdo tabela. Pronto, agora eu ajeito. Agora está no meio, tá? Ó, no meio, no meio. Por que não estava no meio, no meio? Porque eu tinha definido somente essa célula aqui com
conteúdo tabela. Essa aqui ainda estava normal. Tá? Então, tinha aquele espacinho por causa do espaçamento e-mail. Agora, eu botei todos com conteúdo tabela que não tem espaçamento e-mail, é espaçamento 1. Então, rigorosamente, está formatado o mesmo padrão esses dois parágrafos, sendo que um parágrafo é uma imagem e o outro parágrafo é um texto, tá? Aqui eu vou tirar as bordas. Sem borda. Pronto. O que vocês fizerem agora aqui de inserção, a tabela vai por completo, tá? Se vocês deixam a imagem solta, ela vai ficar para lá e para cá, vai ficar bambam, tá? Ela vai ficar solta e aí vocês vão se escabelar todo, porque vocês vão querer ajustar e vai ser difícil, tá? E é difícil mesmo. Por isso que a gente bota, então, antes, uma estrutura de tabela e joga dentro dessa tabela o conteúdo, tá? Ah, mas aí eu quero o meu texto ficar maior, fica esquisito. Bom, vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa. Tá? O importante é vocês saberem os recursos que vocês têm. E a partir dos recursos fazerem a adaptação do texto, tá? Nada impede, ó, de eu ter um parágrafo um pouquinho maior aqui. Peguei certo aqui, pegar aqui. Vamos duplicar esse conteúdo aqui. Olha lá. Ah, mas ele está indo para o meio. Eu não quero para o meio. Muito bem. Faz ele voltar para cima. Ó, alinhamento no meio, em cima. Pronto, resolvido o problema. Porque vocês estão falando alguma coisa sobre essa imagem. Então, ele não tem que seguir o padrão ali, gente. Vocês estão fazendo como se fosse uma legenda para essa figura aqui. Então, nessa situação aqui, vocês não precisam se preocupar muito. O que vocês têm que se preocupar é estruturarem o espaço onde vocês vão colocar a imagem. E se for só a imagem, mesmo sendo só a imagem, coloque uma tabela de uma linha por uma coluna e joguem dentro desta tabela a imagem, não deixem ela solta, tá? Porque quando vocês deixam solto, o Word se perde, tá? Porque daí não é uma imagem solta, ele vai trabalhar a tabela, e a tabela tem uma imagem. Então ele fica vinculado à tabela, e não mais ao parágrafo do meu texto. Essa é a diferença de a gente usar a estrutura para inserir uma imagem ou inserir uma imagem direta, tá? Então, a partir de agora, passem a inserir uma tabela e dentro da tabela insiram a imagem de vocês. E se vocês querem uma imagem já pré-determinada, pré-dimensionada, já deem as dimensões da tabela nas dimensões da imagem que vocês querem. Ok? Dúvidas? Não? Ó, eu fui colocando coisas, ó, e esse título veio para cá. Não preciso ter esse título aqui, né? Ele pode ter na sequência. Então, tem o que aqui, ó? Vamos revelar o que nós temos aqui, ó. Uma quebra de página. Essa quebra de página já não é mais necessária, ó. Então, exclui, inclusive essa daqui. Então, eu inseri novas coisas, não inseri? Eu tenho que fazer uma nova revisão do meu texto agora. Então, a introdução está ok. A história, civilização, aqui o título, de nível 2, nível 3. Ó, esse aqui já tem que passar para outra linha. Então, inserir quebra de página. Aqui está certo, que é um novo capítulo. Aqui está certo. E aqui está certo também. Então, o que eu preciso fazer agora? Ajustar o meu sumário, porque a numeração mudou. Então, clica em qualquer parte do sumário, botão da direita, atualizar campo. Agora eu só quero, ó, os números das páginas. Ele só vai mudar isso daqui. Vamos ver o que vai mudar aqui. Aqui, ó. Era 4,
passou a ser 5. Ó. O 2, 3, 1 era 4, passou a ser 5. Então, vamos ver lá. 2, 3, 1. Aqui, ó. Olha lá, quebra de página. Ele era 4. Ó, estou na 5, era 4. Passou a ser 5. Então, como eu tenho esse buraco aqui, ó, não interferir nos demais, tá? Então, o meu sumário agora também está atualizado de forma correta, tá? Vejo que eu atualizei e ele não mexeu na formatação que eu fiz. A formatação está certinha. Então, agora é só tirar aqui o mostrar tudo. E aí está aqui o meu sumário formatado dentro da norma, com a numeração correta. O meu texto está formatado dentro da norma. Primeira página de capítulo numerada. Inseri uma tabela, fiz dentro do padrão que desejava. Inserir uma imagem, fiz o comentário desta imagem. Ela não bagunçou meu texto. Vejo que essa imagem solta bagunçou tudo. Essa daqui não bagunçou absolutamente nada, porque eu já amarrei ela antes. Eu criei uma estrutura e joguei dentro dessa estrutura a imagem. E aí, como a estrutura não mexeu, a imagem não mexeu também, porque ela está vinculada à estrutura criada, tá? E se eu quero tirar isso aqui de lugar, eu não preciso clicar isso aqui e arrastar. Eu seleciono a tabela. Dá um Ctrl X de excluir, vai para outro lugar e joga essa tabela. Olha lá, Ctrl X. Tá? Vou jogar ela aqui, ó, nesse aqui. Ctrl V. Pronto, resolvido o problema. Aqui tem uma linha em branco a mais. Olha o trabalhão que ia dar se eu tivesse essa imagem fora. Tudo aquilo que estava relacionado à imagem, no momento que eu mudo de lugar, tudo isso vai para esse novo lugar. E o que estava no lugar anterior também tende a se ajustar. E aí vira o frege danado. Vocês já devem ter passado por essa experiência, tá? Então, eu não vou simular aqui, porque eu também não estou afim de bagunçar o meu texto, tá? Então, lembrem-se disso quando vocês forem inserir em imagem. Antes de mais nada, insiram a estrutura, definam onde vai a imagem, o tamanho dela, através de uma tabela. Tá pronto? Tira as bordas. Ninguém está sabendo que tem uma tabela aqui quando vocês imprimirem, tá? Só sabe se eu aproximar o meu mouse dentro da área de tabela, tá? E daí vai aparecer o controle de tabela lá. Versões mais antigas não tem esse controle, tá? Não tem esse controle. Mas repare que quando aqui, ó, não tem lá, ó, no menu tabela, porque aqui eu estou no parágrafo, ó, eu estou aqui. Quando eu clicar aqui, ó lá, tabela. Layout, onde eu insiro e coloco, e aí a tabela aparência. Mas essa aparência, ela serve mais para quê? Para a tabela de dados, tabulação, tá? Esta área aqui de tabelas, nós vamos ver lá em Excel a partir da semana que vem, tá? Não vamos ver lá em Excel a partir da semana que vem. A gente vai ver a partir do próximo semestre em Informática 2. Tá? Então, não vou mexer nisso daqui, porque não precisamos dessa estrutura para fazer o que nós queremos. Porque eu não quero fazer uma tabela, eu quero criar apenas uma estrutura para inserir elementos gráficos, tá? E se eu quisesse botar duas figuras aqui, gente, bastava eu dividir essa célula em duas. Então, vamos lá dividir esse cara aqui. Dividir células. Eu quero uma coluna mais duas linhas. Deixa eu botar aqui de novo as linhas, que é para eu poder ver, senão eu não enxergo nada.
Gente, me dei um minutinho só, tá? Eu já venho aí. Pronto, voltando. Quero botar uma outra imagem agora aqui. Vamos buscar outra imagem aqui, então. Inserir imagens online também. Vamos buscar outra de cítricos agora aqui. Ácido cítrico. Aqui o limãozinho. E aí está ela. Então aqui eu faço a mesma coisa, né? Então pronto. Vai lá, tira as bordas sem borda. Faz isso de forma tão simplificada assim, tão otimizada, inserindo a imagem sem estrutura. Virou caos aqui quando botar isso aqui. Tá? Primeiro que vocês vão ter que redimensionar a imagem, né? E aí é a dança do texto. Aí vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vocês perdem, vocês se irritam, vocês dá vontade de vocês quebrarem a tela, porque dá tudo errado. E não adianta brigar com o editor, né? A gente tem que conhecer como ele funciona, quais são as possibilidades, tá? Em cima dessas possibilidades, a gente faz uso dos recursos, tá? Então lembre-se, gente, a partir de agora, usem a estrutura de tabela para colocar imagens, tá? E já vimos que a gente não precisa usar o texto em coluna, né? Se eu quisesse botar esses parágrafos aqui, ó, em colunas, eu poderia também, né? Como é que eu faço isso? Eu tenho que achar colunas. Onde é que estão as colunas? Não é inserir. Por quê? Porque eu estou mexendo no layout da minha tela. Então, é lá em layout, não é inserir tabela, é colunas em layout. Então, duas colunas. E ele vai pegar esses dois parágrafos e vai colocar em coluna. Somente esses dois parágrafos aqui. Então, repare que a régua, eu estou nesse parágrafo aqui, tá? Então, lá eu tenho ó, a régua completa. Já nesse aqui, ó, eu já tenho um buraco aqui, que é justamente a das colunas. Primeira coluna, segunda coluna. Tá bem? Para voltar ao normal, ou dá um desfazer, ou seleciona uma coluna. Funciona do mesmo jeito, tá? Tanto eu coloco a coluna, como eu tiro a coluna, tá? Então, ficou esquisito o texto, tem que diminuir o tamanho? Bom, aqui eu estou fazendo uso dos recursos, e aí não tem nada a ver com a BNT, porque a BNT é uma coluna só. Quando é que vocês vão usar duas colunas, então? Provavelmente quando vocês forem publicar algum artigo numa revista, que daí ela pede em coluna, aí também não é o tamanho 12, é o tamanho 10.
Vai depender muito de como a revista pede a formatação. Geralmente a revista diz qual é o padrão de formatação do texto. Diz quantas laudas tem que ter, que são as folhas, quantidade de folhas, qual é o tamanho, qual é o espaçamento, qual é o tipo de letra, qual é o tamanho da letra. Então, ela dá os parâmetros de vocês. Que daí não é da BNT, aí é da revista. Tá? O mesmo pode acontecer com o professor de vocês. Ó, sigo a BNT, mas o tamanho da letra me usem o 10. E o espaçamento, em vez de 1,5, me usem 1. O resto vocês usam tudo igual. Então, o normal vai ser tamanho 10 e espaçamento simples. Não vai ser o 12 nem o 1,5. Você está dizendo que o resto é tudo igual. Então, o título é 12, negrito, alinhado à esquerda. Tá? Então, vejam o que o professor está pedindo para vocês. Mas como é que eu vou saber a BNT? Bom, aí vocês vão. Uma das possibilidades é vocês entrando no curso lá em referência. Que lá em referência vocês encontram lá todas as ABNTs. Entra em referência, vai baixando, baixando. E aqui vocês têm as normas da BNT. E a que eu mais trato é essa daqui, a 14724, que fala justamente sobre os formatos do texto da BNT. Tá bem? Então, vocês precisam ler isso daqui para saber como é que funciona a coisa. Fechou? Dúvidas? Perguntas? Nada? Eu vou interromper então a gravação.